Seja bem-vindo ao canal. Este é o quarto episódio da temporada Rússia, o 16º país da minha volta ao mundo de bicicleta, que já percorreu 61 países, 65 mil quilômetros, desde novembro de 2013. Neste episódio nós vamos visitar São Petersburgo, a cidade que eu mais gostei na Rússia. E final de verão, começo de outono, cidade super colorida, o sol com uma luminosidade incrível e a cidade realmente me cativou muito. Mesmo com o inverno chegando lá no hemisfério norte, né, eu estava lá em cima, a temperatura chega fácil abaixo de zero, né, eu ainda tinha que correr para a Finlândia e descer pelos países bálticos ali, né, então eu estava fugindo do inverno e minha ideia era qual? O inverno chegando e eu descendo ali, né, pelos países bálticos, Polônia, leste europeu, e o inverno vem chegando e eu vou abaixando ali para ficar um pouco mais confortável, né? Não sofrer tanto. Mas mesmo assim, eu tive que ficar um tempo a mais na cidade. Por quê? O meu cartão de crédito estava na iminência de vencer. E aí eu organizei aqui com o meu pai, né, para ele fazer a correria aqui para receber um cartão de crédito novo, e ele enviou para São Petersburgo, na casa de um Warm Showers. E como eu contactei esse cara muito antes, não foi a mesma pessoa que me recebeu. Eu até fiquei meio preocupado, porque, cara, eu mandava um e-mail para esse cara respondia. Mas quando eu cheguei lá e telefonei, né, porque tinha lá o telefone e tal, eu telefonava e ele não respondia. Eu falava, caramba, o que aconteceu? Bom, depois de alguns dias lá na cidade, aí eu contactei ele respondeu, a gente marcou um lugar lá, a gente se encontrou. E no fim, cara, ele tinha deficiência, né, auditiva e não falava, era um surdo-mudo. E aí estava explicado por que ele não respondia as ligações. E eu fiquei super preocupado, já estava meio bravo com ele, só depois que eu fui entender, coitado. Mas um cara super bonzinho, a gente acabou tomando um café junto lá e o cara, pela primeira vez, eu tive que testar realmente minha mímica, né, porque, né, como é que vai falar ler lábio em inglês maldizido, né? Foi uma situação meio cômica e pela primeira vez eu percebi que nem desenho nem mímica funciona. Quando o cara não fala a sua língua lá e é surdo e mudo de verdade. Bom, esse foi o primeiro grande problema burocrático assim da viagem, mas foi tudo resolvido e acabei tendo tempo de visitar a cidade com tranquilidade. Bom, então antes de seguir aí para o conteúdo do vídeo, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, tocar essa sinetinha aí para ser notificado dos próximos vídeos. E eu te convido mais uma vez a ser um apoiador do projeto da China para Casa Bye Bye, que é através de um financiamento coletivo mensal pelo site do Apoia-se. Esse financiamento coletivo é responsável não só pelo conteúdo do canal, mas também pela própria viagem. É através dele que eu ganho um fôlego aí para continuar trazendo conteúdo e viajando ao mesmo tempo. Você pode doar qualquer valor por mês, né? Qualquer quantia pequenininha aí pode fazer a diferença para mim. E as recompensas começam a partir de R$ 8 por mês. Projeto da China para Casa Bye Bye em São Petersburgo, na Rússia.
Fundada em 1703 por Pedro o Grande, São Petersburgo é a segunda maior cidade da Rússia, com quase 5 milhões de habitantes. Situada na região noroeste da Rússia, às margens do rio Neva, foi a capital do Império entre 1712 e 1918, quando a capital foi transferida para Moscou. A cidade foi construída em uma região alagada na foz do rio Neva, para estreitar o contato da Rússia com a Europa e garantir um estratégico acesso ao Mar Báltico. Seu plano arquitetônico foi inspirado em Amsterdã e executado por milhares de trabalhadores que foram transferidos à força para a região. Cerca de 30 mil trabalhadores morreram durante a construção, vítimas das duras condições de trabalho impostas pela região pantanosa e doenças como escorbuto, malária e diarreia. Sob a ameaça de perder seus títulos, Pedro I também forçou vários nobres a se mudarem para lá, fazendo com que a cidade se desenvolvesse e se tornasse o elo entre Rússia e Europa. No decorrer da sua história, São Petersburgo também foi chamada de Petrogrado, a cidade de Pedro, no início da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1924, e Leningrado, a cidade de Lenin, após a morte do então presidente Vladimir Lenin entre 24 e 1991. Em 91, com a desintegração da União Soviética, um plebiscito determinou a volta para o nome original, São Petersburgo. Conhecida como a mais europeia cidade russa, São Petersburgo é um importante centro econômico, científico e industrial do país, com destaque para a construção de navios, aviões e armamentos bélicos pesados. Destaca-se também a siderurgia, o petróleo, o gás, entre outros. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas invadiram a União Soviética e sitiaram a cidade, então Leningrado, entre setembro de 41 e janeiro de 44. Com o cerco, a cidade ficou sem água potável, energia elétrica e comida por quase 900 dias. Os habitantes padeceram de fome e doenças que deixaram mais de 1 milhão de mortos. Nos dias de hoje, a cidade se tornou incrivelmente verde, com centenas de parques, praças e jardins, que, associado aos canais e pontes que lhe renderam o apelido de Veneza do Norte, e seu incrível conjunto arquitetônico, oferecem uma atmosfera muito agradável à cidade, principalmente nas luzes do final do verão e início de outono. A arquitetura histórica de São Petersburgo é principalmente formada em estilo barroco e neoclássico do século XVIII e XIX, e são listadas pela Unesco como Patrimônio Mundial desde 1991. A cidade possui mais de 220 museus, cerca de 2.000 bibliotecas, mais de 80 teatros, 100 organizações de concertos, 45 galerias e salas de exposições, 62 cinemas e cerca de 80 outros estabelecimentos culturais. Todos os anos, a cidade é palco de aproximadamente 100 festivais e várias competições de artes e cultura, sendo que a metade delas são internacionais. O Hermitage é um dos maiores museus de arte do mundo. Seu acervo contém itens de praticamente todas as épocas e estão distribuídos em 10 prédios com fachadas lindíssimas, com destaque para o Museu Russo, o Palácio de Mármore, o Edifício do Almirantado e o Palácio de Inverno, residência oficial dos czares até a queda da monarquia em 1817. A Praça do Palácio, com a Coluna de Alexandre, é uma grande referência política para os locais e turística para os visitantes. Outro lugar de destaque é a Ilha Zayak, que abriga a primeira construção da cidade. A fortaleza de São Pedro e São Paulo foi erguida para proteger o país dos ataques suecos durante a Grande Guerra do Norte, travada no início do século XVIII. A fortaleza atrai milhares de turistas todos os anos e tem como destaque a Catedral de São Pedro e São Paulo e suas torres que podem ser avistadas de vários pontos da cidade.
A fortaleza também foi transformada em prisão política e ficou famosa por ter em seu calabouço um dos mais importantes personagens da literatura russa. O escritor, filósofo e jornalista Dostoiévski ficou confinado aqui por 8 meses antes de ser enviado a um campo de trabalho forçado na Sibéria. A Catedral do Sangue Derramado é uma igreja ortodoxa construída onde o czar Alexandre II foi assassinado. As obras foram iniciadas em 1883 e finalizadas apenas em 1907. Um dos símbolos mais emblemáticos de São Petersburgo, sua arquitetura é dominada estilo russo, personificando o templo ortodoxo russo com cúpulas, abóbadas, pilares, torres e campanários. As paredes cobertas por adornos elaborados e detalhados formam mosaicos com caráteres festivos, e sua decoração interna forma uma das maiores coleções de mosaicos monumentais da Europa. São Petersburgo possui um excelente sistema de transporte público que inclui ônibus, bondes, trólebus, metrô, hidróforos e táxis aquáticos. No entanto, se locomover de bicicleta nesta época do ano é surpreendentemente fácil, já que a cidade é compacta e incrivelmente plana. A malha cicloviária não é lá essas coisas, se concentrando ao longo do rio Neva e por alguns corredores importantes da cidade. Mesmo assim, é muito maior que a maioria das cidades brasileiras, se não todas, e os motoristas são muito mais cuidadosos. O ponto negativo é que as placas de trânsito estão escritas em cirílico e, na sua grande maioria, não são traduzidas para o inglês. Confesso que pedalar com Tim, morador local, foi muito mais fácil que pedalar sozinho. Fiquei exatamente 1 semana na cidade, mas confesso que gostaria de ter ficado mais. Sem dúvida nenhuma, foi a minha cidade predileta na Rússia. Very much for host me in your house. Show your city, really nice. I really like it. And I hope to see you in Brazil. The bicycle ride. I hope so. Thank you very much. You're welcome.